Maria Jandislene de Souza, professora da Rede Municipal de Ensino há 25 anos e também coordenadora pedagógica em outro município. Falar da educação de Monte Oreb nos aspectos sociais e culturais é motivo de orgulho e de honra. Digo isso porque já vivenciei muitos fatos importantes na nossa cidade no que diz respeito à educação e à evolução nesses últimos anos. Trabalhei conjuntamente de muitos profissionais. Aqui eu me referencio a 3 profissionais da educação que tenho como destaque na educação do município. A primeira delas, eu falo de Ivolita, a professora que todos conhecem, que foi uma baluarte e é ainda uma baluarte na educação, quando muitos jovens concluíram seu ensino no supletivo, que hoje é evidenciado como educação nos jovens e adultos. Outro profissional que passou pelo município de Monte Oreb, que deixou sua referência, foi a ex-secretária da Educação, Jaqueline Dias, em que foi intitulado o hino do município por sua autoria. Jaqueline, ela trouxe muitas inovações, foi motivo de inspiração para muitos profissionais, pela busca incessante do conhecimento e a valorização da formação. Atualmente, o nome de renome é Márcia Nogueira, coordenadora pedagógica, em que ela busca sempre estar atenta ao conhecimento, buscando inovações para o município e valorizando os profissionais que temos na rede de ensino. São essas 3 profissionais que eu tenho como maior referência na educação do município. Projetos foram muitos e ainda tem muitos projetos na rede municipal de ensino que alavanca a educação e que oportuniza a participação dos jovens como protagonistas. A exemplo dos círculos de aprendizagem, em que os alunos participam em tempo integral, em contraturno, desde a educação financeira a outras modalidades de ensino, bem como as crianças, principalmente jovens e adolescentes, crianças e adolescentes, estão engajados no serviço de convivência, também fazendo parte de projetos da Secretaria, em que a gente vê bons frutos, não só a nível de município, mas a nível também de Paraíba, de Nordeste e Brasil, em que essas crianças têm um destaque fundamental, participando das oficinas de violino, a fanfarra mirim, a banda de música, grupo de violão, karatê e a escolinha de futebol. Então, sim, são inúmeras as ações que o município se destaca, inclusive até o último IDEB, somos um dos maiores IDEB também a nível de 9ª região. O município já foi contemplado por 2 vezes pelo selo Unicef, provando que está fazendo muitas ações que favorecem a cultura dos nossos alunos e principalmente favorecendo o convívio em sociedade e promovendo a cidadania. Monte Oreb, cidade educadora. Boa noite a todos e todas. Bom, nós vamos falar um pouco rapidamente sobre a festa de São Francisco de Assis aqui na cidade de Monte Oreb, a fundação da paróquia e de algumas pessoas que até hoje fazem parte, são figuras ilustres nesse contexto. Na verdade, a paróquia de São Francisco de Assis aqui na cidade, ela foi fundada no dia 26 de maio de 1963, através de um decreto do excelentíssimo senhor bispo diocesano da época. E o padre Linhares, que já frequentava aqui a cidade já também com seus serviços, né, ele lavra a ata e junto com os presentes ele assina. E aí veio também a questão da primeira missa, né? Nesse momento o padre Linhares ele celebra uma missa, mas que essa não foi a primeira missa, já já a gente vai ver o porquê. Na verdade quem celebrou a primeira missa foi o padre Manuel Otaviano. O padre Manuel Otaviano também é uma grande figura e também fez parte nesse contexto. E aí em seguida vem a questão da criação da paróquia em si, com a criação também, ou a construção, como queira, da primeira capela. A primeira capela que era construída em um ponto aqui na cidade, ali mais ou menos próximo ali, até onde hoje é a Telpa, naquela localidade ali. E anos depois o padre Ferreira constrói ali também um memorial, né? Construiu esse memorial e com o decorrer do tempo a capela ela foi ficando pequena para o número de fiéis. Então
teve-se a ideia de construir uma segunda capela em outro local, que é justamente onde hoje é a Igreja Matriz. E ambas as capelas tiveram, na verdade, mãos de pessoas que, na verdade, fizeram história naquele sentido ali. O senhor Venâncio Dias foi também um dos idealizadores dessa construção dessa capela, tanto a primeira como a segunda. E Creuza Pereira também, uma grande figura também, já engajada nesse contexto também, teve uma grande participação na construção dessas duas capelas. E a partir de então, quando se constrói as capelas, vem também as ideias das festas já religiosas já no município. Então, o que acontece? O município que até então não era, na verdade, criado ali, ou seja, estava se formando ali através da vila que estava sendo criada, que estava sendo construída ali. E Creuza Pereira, já uma figura que já estava engajada, com o decorrer do tempo acaba também fazendo parte dessa história. E como eu disse, as festas elas em si já começam a surgir ali. Nós não temos informações de quando foi, na verdade, a primeira festa, ou seja, a edição oficial da primeira festa do padroeiro, mas se tem informações, através de relatos, de que pessoas da época já procuravam, nesse período já do novenário, já rezar o texto nas casas, já fazer as procissões, enfim, já visando essa questão da festa do padroeiro São Francisco de Assis em nossa cidade. As pessoas que se destacaram diante da criação da festa do padroeiro, da criação da paróquia, por exemplo, do senhor Joaquim de Souza. O senhor Joaquim de Souza, na verdade, ele era um fazendeiro, né, dono da fazenda Açude Novo, e ele resolve, na verdade, doar uma pequena área de terras para a construção de uma capela dedicada a São Francisco de Assis. Então, ele faz essa doação no dia 3 de agosto de 1925, né, passado aí a escritura. E na ocasião estava o padre Manuel Otaviano. E as pessoas, a aglomeração naquele momento, perguntaram como seria o nome do local. E os relatos que se tem, as informações que se tem, de que o padre Manuel Otaviano respondeu com muita ênfase de que seria Monte Oreb. Então, naquela ocasião, o padre Otaviano também já celebra a primeira missa oficialmente na paróquia de São Francisco de Assis. Então, quer dizer, um momento também histórico que, na verdade, se encontravam também muitas pessoas ali acompanhando aquele momento. E aí vem novamente a figura da pessoa de Creuza Pereira. Creuza Pereira, que foi de grande destaque em relação à festa do padroeiro, em relação também a outras festas da paróquia, já que ela e suas irmãs, é exemplo também de Neuza Pereira, na verdade, netas do doador do terreno. Então, Creuza já organizava, naquele momento, já equipes, já saía em localidades vizinhas, em sítios, já na busca de donativos, na busca de doações, já para a festa do padroeiro. E foi através também da pessoa de Creuza Pereira que hoje também tem a casa paroquial no município de Montes Oreb, né? Foi uma grande luta de Creuza Pereira também, desde aquela época também, para já instalar fisicamente a casa paroquial aqui na cidade. Então, com o decorrer do tempo, a igreja é construída, só que aí percebe-se que precisava de alguma reforma, alguma coisa. E aí entra em cena o senhor Lorival Dias de Oliveira. Em 1958, ele faz uma reforma ali na igreja, reforma merecida, por sinal, onde ele constrói ali um altar de tijolos e constrói também ali os nichos que na verdade são aquela espécie de pilastras que ficam as imagens. Que ficava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, São Francisco de Assis, o padroeiro, e Nossa Senhora de Fátima. Então, tudo isso é progresso que na verdade vai acontecendo com o decorrer do tempo. Essas informações, as quais nós estamos passando, elas estão também registradas na revista Centésimos Anos, da edição comemorativa do ano de 2015, junho de 2015, da Diocese de Cajazeiras. E uma outra figura também que fez história também foi o senhor Joaquim Fogueteiro. Na verdade, seu nome é Joaquim Ferreira de Lima. Ele, na verdade, era natural da cidade de Uiraúna, Paraíba. Ele vem para Montes Oreb com a sua família, finca suas raízes no sítio Serra Verde, deste município, e ali traz também a sua arte. Na verdade, ele era também artesão, só que era também um grande artista, um exímio artista em termos de lidar com a pólvora. E o que é que ele faz? Ele, na sua oficina artesanal em casa, juntamente com a sua filha Adalgisa, né, que ele também construiu família aqui, então sua filha Adalgisa, por sinal muito conhecida também, ajudava mesmo, trabalhava com mesmo na produção
dos fogos de artifício, de chuvinha, enfim, tudo que precisava para a festa do padroeiro. Então, quer dizer, era também um espetáculo à parte. Isso encantava desde as pessoas da cidade, desde visitantes. Era um momento já esperado todo ano, já na festa do padroeiro São Francisco de Assis. O senhor Joaquim Fogueteiro, ele acaba falecendo em 1995. Então, desde então, já não foi mais realizado a festa. Essas informações sobre o senhor Joaquim Fogueteiro, na verdade, está no livro Montes Aurélio, 50 anos de História e Histórias, de Mércia Maria Dias e Eva Márcia Dias. Então, está registrado também no livro. Maria Cassimiro. Maria Cassimiro é a minha avó, né? Eu conheço muito bem a história dela, e pessoas também que já me deram depoimentos nos informaram que ela chegou aqui em 1958. E ela também, antes disso, também já havia me confirmado. Foi uma pessoa também muito ligada exatamente à igreja, à questão da religião. Está no sangue dela, né? Está no sangue dela hoje com mais de 100 anos, mas ela sempre fala, foi uma pessoa que sempre agilizava ali os momentos de celebrações, cuidava da higiene da igreja, os utensílios que iriam ser utilizados nos momentos das missas, das celebrações. E ela tinha uma função também interessante. Ela saía muitas vezes circulando pelas ruas da cidade, de casa em casa, para saber onde tinha pessoas que não estavam tão bem de saúde, mas queriam receber o padre para uma confissão, e ela levar essa confissão. Eu, como neto dela, fiz esse percurso, mas ela muitas vezes segui com ela e com os padres, e ela fazia esse trabalho com todo carinho. Foi ministro da Eucaristia por muitos anos e sempre fazia isso. E uma outra coisa também, as pessoas sempre informavam para ela, como ela tocava o sino para anunciar as missas, as celebrações, as pessoas informavam para ela de que um ente querido da cidade havia partido para o plano espiritual, e ela, com todo carinho, ia lá para bater o sino, anunciando para a comunidade que essa pessoa tinha seguido para o plano espiritual. Uma outra figura interessante também é o senhor Cícero Roberto. O senhor Cícero Roberto é um cidadão que se destacou muito também em relação aos leilões em nossa cidade, por ter o seu jeito ali, uma característica própria de chamar os leilões, né? Seu jeito extrovertido, alegre, dono de uma voz muito potente, muito potente. Quando ele começava, às vezes, se a gente tivesse afastado, já se aproximava, mesmo se não fosse comprar alguma coisa mais para ouvir. Então, finado Cícero Roberto, também com seu jeito humorístico também, sempre se destacava nesse ponto. É outra figura que também fez história na festa do padroeiro São Francisco. E aí nós temos também a questão dos padres, né? Os padres que passaram por nossa paróquia oficialmente, e padres também que fizeram algumas participações em alguns momentos, vamos assim dizer, né? Então, o primeiro padre oficialmente foi o padre Linhares, que ficou de 1963 a 1995. O padre Domingos Leite também fez uma passagem rápida aqui em Montes Aurélio, mas deixando aí também o seu legado, a sua história. O segundo padre foi o padre Francisco Ferreira dos Santos. Inclusive, o padre Ferreira foi o primeiro padre a residir na cidade, a residir na casa paroquial. E teve problemas de saúde, né? Se agravou esses problemas de saúde, e o padre Francisco Geraldo assumiu a paróquia de 2004 a 2005. O terceiro padre foi José Miguel Lisboa, ficou de 2005 a 2008, né? Ele assumiu a paróquia nesse período. O quarto padre foi o padre Quirino Pedro Cirilo, que assumiu a paróquia de março de 2008 até setembro de 2010, ficou também durante esse período. E o quinto padre foi o padre José Gilberto Lisboa, padre José Gilberto Lisboa, que assumiu a paróquia lá em 2010, e em seguida foi o padre Thierry Queiroga. Todos esses relatos, eles estão, na verdade, na revista que eu citei agora há pouco. E as pessoas que passaram esses relatos, à época, foram Norival Dias de Oliveira, Maria Imaculada da Conceição e Valmir Pereira de Souza. Foram essas pessoas que passaram esses relatos para a revista. E após esse período, outros padres também fizeram passagem aqui na cidade. A exemplo de Padre Mendes, que recentemente está de Santa Fé, e assumindo também, neste momento, os padres Damião e Padre Gustavo. O Padre Humberto também fez uma grande passagem aqui no município de Montes Aurélio. Essas informações sobre os últimos padres, Padre Humberto
Padre Chico Mendes, ou Francisco Mendes, como queira, Padre Damião e Padre Gustavo, Maria Cassimiro e Cícero Roberto não estão ainda, na verdade, registrados em nenhuma referência bibliográfica, até porque a revista também foi de 2015, junho de 2015. Então, esses são alguns relatos em relação à questão da festa do Padroeiro São Francisco de Assis, fundação da paróquia, e pessoas que, na verdade, se destacaram nesse meio, fazendo a história da festa do nosso padroeiro da paróquia de São Francisco de Assis, em Monte Aurélio. Meu nome é Damião Levi Brasil Bezerra. Nome artístico Levi Bezerra. Sou poeta repentista, sou filho da cidade de Monte Aurélio, Paraíba, e canto há 23 anos. Poeta Levi Bezerra, que vai relatar como surgiu a cultura da poesia e do repente aqui no município de Monte Aurélio. Poeta Levi, quem foram os pioneiros da poesia que passaram por aqui? As informações que eu tenho é que na década de 1970, 1980, tiveram cantadores aqui, no caso de Valderi Teles, que foi um repentista local, e de Ananias Limeira, que era um poeta amador e que chegou a fazer algumas cantorias. Poetas natural do município, poeta. Quem foram esses poetas? Natural do município que a gente tem informações, foi o próprio Valderi Teles, né? Poeta amador Francisco Belarmino Feitosa, que era Chico Camilo, poeta lá do Braga. Poeta José Dilson Fernandes, que é Ninim, poeta amador. E eu sou o único profissional repentista da cidade de Monte Aurélio. Poeta Levi, as primeiras cantorias realizadas no município. A gente tem informações de cantorias realizadas nos anos 90 através do apologista Vicente Pessoa. Quando eu comecei a cantar, no ano 2000, aí já foram outros promoventes, eu já comecei a trazer outros cantadores e a dar continuidade à cultura da cantoria aqui no nosso município. Tem os poetas que se destacaram, né? O poeta acabou de fazer uma colocação interessante, mas vem essa pergunta: poetas que se destacaram na profissão aqui no município. Poetas que se destacaram na profissão aqui no município, é como eu acabei de dar essas informações. Teve esses dois poetas locais, que foi o Valderi Teles e o poeta amador, o Chico Camilo, que era mais cordelista, né? Poeta Levi, em relação à questão dos eventos atuais que fazem parte do calendário festivo do município, Poeta Levi, poderia nos falar um pouco sobre isso? Sim, sim. O Festival de Repentistas, né? O Festival de Repentistas da cidade de Monte Aurélio, que foi idealizado por mim, e aconteceu o primeiro festival em 2005, no governo do prefeito Erivan Guarita, na época. E daí para cá a gente vem dando continuidade, já realizamos o 14º, trazendo repentistas de fora, apologistas para assistir, e a gente conta com um grande público nessa festa tradicional do Festival de Repentistas no nosso município. Tem também uma cantoria que a gente já vem realizando há cerca de 12 anos, essa cantoria no Natal, é 25 de Natal, e o idealizador dessa cantoria foi o apologista chamado Cícero José, ou Cícero Mocotó, como é conhecido, que também é filho do ex-cantador Ananias Limeira. Poeta Levi, eu gostaria que o Poeta Levi falasse um pouco sobre a sua atuação nas escolas, em relação à questão de projetos nas escolas, sobre festivais. Poeta Levi, que a gente sabe que já passou por vários programas também televisivos, programas em rádio. Gostaria que o Poeta Levi falasse um pouco sobre isso. Então, eu, além de repentista, sou poeta cordelista e oficineiro, né? Oficinas de cordéis nas escolas. Nós já trabalhamos um projeto aqui da ação social durante 5 anos, ensinando cordel
no serviço de convivência. Depois, eu tive 2 projetos selecionados nos editais do FIC, e nós trabalhamos com o projeto de cantoria na escola e de repente o cordel na escola. E nós trabalhamos aqui nas cidades de Monte Oreb, Bonito de Santa Fé, Carrapateira, Serra Grande e São José de Piranhas. Com turmas de 20, de 30 alunos, confeccionando cordéis com os próprios alunos. E foi um trabalho, um projeto muito positivo, graças a Deus. Poeta Levi, eu queria que o Poeta Levi falasse um pouco sobre a participação do Poeta Levi em festivais e programas de rádio que o Poeta Levi está fazendo neste momento. Pois é, eu vou começar respondendo dos festivais. Eu já participei de 200 festivais nos estados do Nordeste, sendo campeão em alguns, enfim. Como qualquer um artista, a gente tem taça de todas as classificações, do primeiro ao último lugar. A gente tem dividido palco com os maiores cantadores do Nordeste e levado cultura, essa cultura tão bonita da cantoria de viola, do repente feito no momento. E a gente vem trabalhando aí, respondendo aí a pergunta dos programas de rádio, 16 anos de programas radiofônicos na cidade de Cajazeiras, sendo uma parte na Rádio Alto Piranhas e há 11 anos na Rádio Oeste da Paraíba. Eu apresento o programa toda terça-feira das 16 às 17 horas com os colegas Chico Genésio e Antônio Ribeiro. Poeta Levi, só mais uma pergunta. O poeta sempre teve essa vocação? Foi desde criança? Foi já de algum tempo para cá? Quando mais ou menos o poeta entendeu que tinha essa vocação para a poesia, para a viola, essa grande cultura? Toda vida eu tive esse sonho a realizar. O maior sonho que sempre eu tive na vida era de ser cantador de viola, poeta repentista. Foi muito difícil o meu início, porque na época era muito difícil o acesso a poetas repentistas. Aqui não existia quase promovente, porque quando eu despertei em mim esse dom ainda criança para a cantoria, também já não estava mais acontecendo aqui as cantorias, as quais eu citei antes. E o maior incentivador que eu tive foi o rádio. Na época, tinha muitos programas radiofônicos, as rádios AMs cortavam todo o Nordeste, e a gente tinha um rádio de pilha lá em casa para ouvir cantoria. Eu me criei na zona rural, cresci num sítio que não tinha energia, e era um rádio de pilha para ouvir os programas de viola, e eu passei muito a me identificar, a começar a fazer os primeiros versos dentro das minhas limitações. Tanto que eu aprendi a tocar sozinho. Eu nunca tive professor para me ensinar a tocar, para afinar um instrumento, no caso a viola, mas sempre tive muito forte esse sonho em mim, que era de ser cantador, como graças a Deus consegui realizar. Poeta Levi, só mais uma pergunta. O Poeta Levi acha que precisa de mais apoio, mais incentivo para a cultura, tanto em relação à questão da viola, como outras culturas, né, que também fazem parte do meio cultural, do meio artístico em si. O Poeta Levi acha que precisa de mais investimentos para isso? Sim, eu acredito que precisa de mais incentivo, sim. Tanto na parte financeira, né, como na parte midiática, a parte da mídia precisa mostrar mais. Porque essas cidades que eu ministrei esses cursos de cordel, várias turmas de alunos não conheciam a cantoria. E quando a gente passou a ensinar o que era uma cestilha, o que era um mote, o que era uma décima, palavras que rimavam, palavras que não rimavam,
as turmas surpreenderam a gente, que passaram a gostar mais da cantoria. Então eu acho que precisa mais incentivo, precisa mais apoio, principalmente na área de educação. A área de educação precisaria incentivar mais, apoiar mais a cultura do cordel, da cantoria nos municípios, porque é uma cultura que quem passa a conhecer, passa a valorizar e a gostar.